Com relação ao problema do fornecimento de bens do Estado, eu trabalho com isso há 40 anos. Eu vi muitos equívocos. Por exemplo, saiu uma notícia, não, é R$ 162, eu não sei se você viu. Sim, sim. A lata de leite condensado e tal. Eu fui lá ver a nota, não é verdade. Não é verdade. Isso não era verdade mesmo. Era R$ 162 a caixa. E foi uma pequena compra de 2 caixas. Você acha que Bolsonaro está sabendo isso? Veja, se Bolsonaro tiver alguma responsabilidade na compra de 2 caixas de leite, como é que nós vamos defender o Lula de que ele não tem responsabilidade em contratos da Petrobras? Você sabe disso, há anos defendendo o Lula aqui, de que o processo contra ele é fake. Uma das razões é que não tem sentido você atribuir ao presidente da República responsabilidade por contratos feitos numa estatal. Quanto mais, gente, na compra de produtos rotineiros. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Se ele tiver, arrebentou a defesa do Lula. Uhum. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse debate, porque ele é um debate desarrumado. Ele desvia o tema da pandemia, ele está muito mal informado, ele foi ansioso, ele é confortável para a gente fazer. Eu vi o Ciro, que é um cara que eu admiro, mas um cara que conhece a administração pública, ele falando lá do bombom de R$ 80, eu quase perguntei a ele, onde está o bilhão, Ciro? Que é uma pergunta que ele fez uma vez, né? Quer dizer, ele sabe como funciona o orçamento federal. É um debate fácil de se fazer para atacar o outro, né? Mas, assim, calma. Vamos ver os números do governo do Ceará quando ele era governador. Ele vai ver quantidades grandes, porque você está tratando de orçamento público. Não é a quantidade, é lidar com o sentimento que o leigo tem, né? Sim. Vamos pegar os números dos alimentos em universidades federais no país, vamos unificar. Aí o estudante vai ficar surpreendido. Pô, eu vou comer bandejão, é arroz, feijão, bife e ovo. Mas ele vai ver lá os números, ele vai ficar surpreendido com alguns itens, porque é de surpreender mesmo, quando a gente vê esses números genéricos, né? Sim. Mas são superlativos mesmo, porque você está tratando de um universo muito grande. Você fala em Forças Armadas, são 385 mil homens. Foi chiclete que a turma discutiu. Chiclete é essencial para certas operações das Forças Armadas, né? Operações de selva, operações militares de campo, para a aeronáutica utilizar para fazer compensação de ouvido, né, da pressão, né? Então você precisa do chiclete para fazer a compensação. Isso é usado tanto na aviação civil quanto na aviação militar, né? Ah, mas é 2 milhões. Não, não é 2 milhões. 2 milhões é o que foi registrado. Uma parte disso deve ter sido só empenhado. Tem que ver o quanto que foi executado. Eu não fui atrás. Eu não vou ficar. Isso dura um tempo do cacete, você ficar lá no portal da transparência para ver o quanto disso foi comprado. Eu não vou fazer isso. Nós estamos morrendo 1.000 pessoas por dia. Tem órgãos de controle que fazem isso rotineiramente. Nós estamos perdendo tempo com compras cotidianas de Estado. E tem mais, quem vai se ferrar se houver algum erro não é o Bolsonaro, é o ordenador de despesa. Quem ordena essa despesa é um servidor público de 6º escalão, gente. 2 milhões de reais para a nossa vida é dinheiro para burro. O orçamento da União não é nada. Não é nada. Isso não atinge ninguém da cúpula de governo. Isso vai ficar. O governo não está respondendo isso de forma clara, porque não interessa para ele responder. Interessa para ele, me parece, aí posso estar errado, viu, Kiko? Eu não sou da política. Interessa para ele, me parece, alimentar esse debate. Deixa aí esse debate. Está todo mundo falando nisso. A manchete da UOL agora é o assunto de que o governo diminuiu o custo de alimento e não a pandemia. Está todo mundo esquecendo. Nós temos que estar. Estão falando de CPI do leite condensado, nós temos que criar uma CPI da pandemia, nós temos que documentar o que está havendo nesse país. Nenhum outro país do mundo está tratando, o governo trata a pandemia como aqui está sendo tratado. Nós temos que documentar a política do governo em relação a máscaras e distanciamento social. Nós temos que documentar a política do governo em relação à vacina, que o programa do governo era não vacinar toda a população, vacinar apenas uma parte da população. Nós temos que documentar o que houve em Manaus. Manaus é a nossa Auschwitz.
Pessoas morreram sem oxigênio e o governo preferiu distribuir amuletos para a população. Cloroquina é um amuleto que o governo está propondo. Ele está propondo que as pessoas usem um amuleto para se proteger. Entendeu? Nós temos que documentar isso. Não haveria Nuremberg sem haver fotos dos campos de concentração. Nós precisamos criar uma CPI da pandemia. E não criar CPI de leite condensado, gente. Isso é demagogia. Deixa o Tribunal de Contas apurar, investigar, punir os responsáveis. Nunca o presidente da República vai ser responsável por crompa de leite condensado. Não tem cabimento ele ser responsável por isso. A gente precisa ter sanidade, precisa ter equilíbrio. O país está atravessando o seu pior problema público nos últimos 100 anos. Nós precisamos ter uma CPI sobre isso. Nós precisamos... não dá para aprovar impeachment? Dá tranquilo para aprovar uma CPI sobre a pandemia. É para isso que nós precisamos nos esforçar. É um dever com a humanidade. Não é só um dever com o nosso país, com o nosso povo. Porque nenhum outro governo no mundo se comportou dessa forma. Nós precisamos voltar a esse tema, voltar nossas energias para isso. Eu estou absolutamente instável com isso, sinceramente. Eu não estou entendendo o que está vendo com as pessoas. Eu entendo que a gente tenha ódio desse homem, eu tenho ódio desse homem. Não há como você ser um ser humano minimamente são e não despertar esse ódio de indignidade, né? de desassossego com esse sujeito. É óbvio, mas não podemos nos perder nesse sentimento. Nós temos que ter foco. Nós temos que apurar o grande crime que esse sujeito está cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos. Temos que nos focar nisso. Nós temos que documentar. Nós precisamos pôr o Mandetta para depor numa CPI. Nós temos que pôr o CEO da Pfizer para depor oficialmente numa CPI. E botar no Jornal Nacional, botar na imprensa internacional. Nós precisamos documentar as pessoas morrendo em Manaus com falta de oxigênio. Precisamos chamar os médicos de Manaus para depor. E precisamos mostrar isso para a imprensa internacional. É isso que nós precisamos fazer. Desculpe, não é o momento de apurar se há problemas, se militares não devem consumir chiclete ou chantilly. Isso não é agora que nós devemos tratar com isso. Isso sempre houve no Estado brasileiro. Se nós fomos no governo Lula, havia no governo Lula também. Se nós fomos no governo FHC, havia. Não é agora que nós temos que ficar focado nisso, criar CPI para isso. Isso é demagogia. É muito confortável para o político ficar tratando disso. Vai lá, faz discurso, a população sente, eu sei disso, mas a população nossa está morrendo. São 30 mil pessoas por mês. Há um dever que fazer política não é só operações de poder. Fazer política, às vezes, é fazer política por justiça. Há um dever dos nossos líderes políticos de agir como estadista hoje. Há um dever nosso não só com o Brasil, com a humanidade. Eu conclamo nossos companheiros a esse tipo de postura maior do que o nosso umbigo, maior do que o nosso conforto moralista. Nós falamos tanto contra o moralismo quando a gente estava sendo atacado. Vamos ter a postura mais elevada de agora agirmos além disso. Nós somos diferentes deles. Vamos agir diferente deles. Inclusive ao atacá-los. Vamos atacá-los pelas razões corretas. No momento histórico adequado. O momento histórico é atacá-los pelo grande crime que eles estão cometendo contra o povo brasileiro e contra a humanidade. Olha o que essa gente está fazendo com o povo de Manaus e Porto Velho. Está matando gente por asfixia. É a nossa Auschwitz. Estão transformando hospitais em quartos de campos de concentração. É isso que eles estão fazendo. Em enfermarias, em locais de câmaras de gás. É isso que essa gente está fazendo, gente. Nós precisamos reagir, não podemos naturalizar isso. Deixem as latas de leite condensado onde elas estão. Vamos nos preocupar com isso.
As latas de leite condensado, os abusos eventuais com isso, deixam o Tribunal de Contas cuidar, vão estar sempre aí para a gente questionar. Não é hora de fazer isso. Nós temos que nos concentrar em gente que está morrendo sem ar. A nossa mídia, os nossos jornalistas, os nossos juristas, os nossos deputados têm que se concentrar aí. É desesperante ver isso. Eu não sei se há um exagero, talvez, afetivo da minha parte. Eu creio que não. O que um ser humano digno faz quando vê Auschwitz? O que um brasileiro digno faz quando vê Manaus? No plano afetivo. Ele se desespera. É um desespero digno, gente. A gente tem que se desesperar. E não há outro sentimento possível humano nessa hora. E não há outro lugar para concentrar energia. Temos que criar uma CPI da pandemia, não outra. E não tem que haver outro trabalho político agora. Me desculpem, não há outro foco. É um erro ficar focando em bater desesperadamente em Bolsonaro em qualquer tema. É o que ele quer. Ele prefere qualquer outra briga que não essa. Ah, mas não atinge. Ele atinge sim, vejo as pesquisas. Ele nunca caiu tanto quanto nesse tema da vacina. É um erro. Nós estamos entrando na agenda dele, na discussão que ele deseja, porque é uma discussão que não atinge juridicamente. É uma discussão que ele desmonta a hora que ele quiser. Ele vem e traz o gasto do Lula com leite condensado. Eu não sei qual que é, mas provavelmente é semelhante. É algum gasto grande, porque o governo federal é assim que funciona. E é uma bobagem essa discussão. Ele está matando gente sem ar.